Oi, 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 amores! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal Hoje Sempre. Eu sou Catarina Martins e hoje nós vamos falar sobre arquétipos relacionados aos nossos medos, né? Para enfrentar os nossos medos ou simplesmente para deixarmos de ter tanto medo de tudo, né? Medo de, por exemplo, de sair à rua, de ser assaltado, medo disso, medo daquilo. Existem hoje pessoas que vivem atormentadas, né, com estas coisas. Tem medo de sair à rua, mas tem medo de ficar em casa sozinho também, né? Desde já, lembrando a vocês que se você enfrenta uma situação dessa de extremo medo, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, um psiquiatra, procure ajuda, tá? Os arquétipos, gente, eles são para nos ajudar também, mas existem situações que precisamos de uma ajuda profissional, tá? Se você vive uma situação de medo extremo, procure ajuda, procure um profissional, tá? Um terapeuta, para que você possa investigar direitinho a raiz de tanto medo, né? Porque ter medo, né, às vezes é natural e o medo às vezes nos protege. Mas quando o medo ele é em extremos, né, que atrapalha a nossa vida, nos atrapalha de caminhar, precisamos pedir ajuda, tá bom? Amores, primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui em relação ao medo, tá? Os medos, eles simplesmente perdem o poder quando nós os enfrentamos, tá ok? Beleza. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Uma situação minha e você veja, né? Aí se combina, se encaixa no que você está vivendo, ok? Lembrando que eu vou estudar um pouco mais a respeito de arquétipos para o medo, né? Eu estou envolvida no estudo de um curso que eu estou fazendo, não está tendo tanto tempo assim para fazer uma pesquisa mais profunda e abrangente sobre o assunto, mas eu já anotei e esse é um dos assuntos que eu quero buscar para mim estar trazendo aqui neste canal para vocês, tá bom? Meus queridos, o medo, né? Ele, como eu disse no início, ele é bom, nos protege, mas isso em um medo moderado, em equilíbrio. Quando você sente um medo que te impede de fazer as suas coisas, que te traz pesadelos, que te traz visões, que o medo ele produz na gente, né? A nossa mente ela cria relacionada aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, né? Você precisa realmente de uma ajuda, né? E eu vou estar dizendo aqui um arquétipo que eu usei numa fase da minha vida onde eu estava nessa situação de medo extremo. Foi no início do meu despertar, quando eu estava ali, né, saindo de uma compulsão, não estava saindo ainda, mas eu estava começando a me acordar para aquela situação, para ver aquela situação de compulsão. Então eu desenvolvi uma certa ansiedade, uma crise de ansiedade, e com isso vem né, aquele nervosismo. Primeira coisa que eu fiz foi, preciso fazer alguma atividade onde eu possa focar a minha mente, preciso estudar alguma coisa, porque como, eu não sei se eu já falei neste canal, mas eu tenho déficit de atenção, tá? Tenho não. Disseram que eu tenho, mas eu nunca aceitei esse diagnóstico e vivo muito bem, obrigada. Eu tenho um jeito diferente de estudar? Tenho. Eu tenho uma forma diferente de aprender? Tenho. E tá tudo bem. Mas tudo que eu quero aprender,
Eu aprendo com facilidade. É diferente? É. Traz um pouco mais de... Precisa de um pouco mais de disciplina? Precisa. Mas e daí? Né? Então vamos continuar aqui a nossa conversa. Nesta época, eu estava numa situação que eu falava, gente, eu preciso fazer algo. Primeira coisa que eu fiz, caminhar. A gente morávamos na roça, eu saía 5 horas da manhã, ia caminhar na estrada, sozinha. Caminhar mesmo, fazer caminhada. E eu comecei a olhar para as coisas e via cobras, sabe? E existe um medo, né? Um certo medo de cobra, de serpente, devido às historinhas que a gente ouviu, né? Do Éden, devido à informação que está no coletivo a respeito desses animais. E como eu ia assim, o dia estava escuro ainda, o dia não tinha amanhecido, então assim, qualquer coisa na estrada, um pedacinho de pau, aquilo ali, para mim era uma cobra. E eu ficava com medo, eu não passava, eu voltava, era uma... Até que um dia, estudando, né, eu já estava nesse caminho já do despertar, do autoconhecimento, eu resolvi estudar um pouco sobre a cobra, né? Porque os medos, eles são assim. Quando você começa a olhar para eles, eles vão diminuindo, sabe? Eles vão diminuindo o seu tamanho, a sua proporção, eles vão perdendo força. Porque medo é quando a gente sente medo de coisas que nós não conhecemos, né? Quando você passa a conhecer, você investiga, aquilo ali acaba. Quer um exemplo? À noite, no escuro, você olha para algo e vê uma forma, né? Aquilo te dá medo. Você fica a noite inteira com medo ou você acende a luz e olha para aquilo? Porque quando você acende a luz e olha para aquela situação, você vai ver que é só uma toalha pendurada no local, um casaco, alguma coisa, e você volta a dormir tranquilo. Por quê? Porque você olhou, né? Para aquela situação. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, de repente eu comecei a simpatizar demais. Falei, cara, uma cobra, que coisa interessante. Eu vou entrar em ressonância com esse arquétipo, já que eu tô vendo ela para tudo que é lugar, né? Eu fui e coloquei o arquétipo né? Coloquei a cobra como arquétipo. Foi quando eu estava em volta de muita fofoca, muita conversinha, muita situação. Eu estava ingênua demais, com situações que não era para me manter aquela pacificação toda, não era para me ficar naquela ingenuidade toda, sabe? Quando a gente está ouvindo, você precisa desenvolver a empatia, que não sei o que tem, e você fica naquele namastê, paz e amor, e as pessoas vão, né, e o mundo vai trazendo para você situações para você enfrentar, para você olhar, para você lidar, mas você está ali na apatia, você não faz nada, né? Então eu decidi, falei, vou utilizar esse arquétipo, que interessante. E passei a ser uma simpatizante desse animal. Tanto do animal quanto do arquétipo. Lembrando que o arquétipo não é um animal, o animal é só a simbologia, tá? O animal é só aquela forma que traz ali os aspectos do arquétipo, tá, gente? Vamos entender isso. Então, resolvi, entrei em ressonância com esse arquétipo e foi maravilhoso para mim. Maravilhoso. Porque sabe quando você precisa se defender? Esse arquétipo me ensinou isso. Sabe, de repente as pessoas começaram simplesmente se afastarem, me deixarem em paz, né? Não me atacaram, né? Porque na época eu estava sentindo muito atacada, super atacada,
né? Eu estava descobrindo situações, descobrindo coisas sobre mim que eu não conhecia ainda. Então, foi extremamente importante para mim. E ela trouxe para mim a questão do autocuidado, da vontade, daquele desejo de me cuidar, aquele desejo de, ei, tá tudo. Eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu estava preocupada demais na época com a minha reputação, né? Uma falsa reputação, um falso eu. E naquela época, esse arquétipo simplesmente trouxe para mim a questão seguinte: olha, você pode ficar sozinha, você pode estudar, você pode se acolher. Você deve evitar lugares, questões, situações e pessoas que vão te puxar para baixo. E quando você for colocar uma imagem arquetípica, tenha cuidado com a imagem. Por exemplo, a imagem do lobo, né? Você vai utilizar esse arquétipo para quê? É porque eu quero um parceiro, uma parceira, um relacionamento, né? Isso, liderança, não sei o que, aquela coisa toda lá do lobo. Ok. Você vai colocar foto de um monte de lobo correndo? Porque se você coloca um monte de lobo correndo, de duas coisas, uma, ou ele vai atacar, ou ele está sendo atacado. Certo? Isso traz o quê? Ansiedade. Né? O lobo correndo, ele vai atacar. Suponhamos que ele vai atacar. Isso pode trazer para você uma certa ansiedade. O grupo, o coletivo, aquele monte de animais correndo, alguma coisa tem. Ou ele está correndo de alguma coisa, de um predador maior do que ele, ou ele está indo atacar. Não tem nada a ver isso. Tem, porque nós somos seres que somos visuais. Tudo traz um símbolo para nós. E esse símbolo, ele está relacionado à nossa mente inconsciente. Compreende? Então, eu disse aqui em um vídeo anterior e volto a dizer, atente-se à imagem que você vai estar utilizando, né? Presta atenção, olha para aquela imagem, quando você olha para ela, o que ela te transmite? Paz? Alegria? Ou ela te transmite uma questão de ilusão? Você olha assim, você não sabe o que é, desconexão? É preciso estar atento por isso. Por isso que eu digo, gente, os arquétipos, eles não são uma coisa assim, energias assim que... E os símbolos, você precisa estudar muito antes de você ter alguma coisa dessas na tua casa. O que ela te transmite? Qual a mensagem? Quando você bateu o olho na imagem a primeira vez, o que ele te transmitiu? Sabe? Isso é você. Não é o que está escrito, não é o que todo mundo está falando. Cada um de nós estamos numa fase, numa etapa da nossa vida. É algo particular, é seu. Então tenha tempo para você escolher uma boa imagem. O que eu coloquei na época? A imagem de uma cobra enrolada, sabe? Descansando. Eu olhava para aquela imagem e eu via tanta paz naquele animal que eu falei, cara, que tranquilidade é essa? Um animal quieto no seu canto, vivendo a sua vida. Né? E foi essa imagem que eu utilizei. Agora, se você coloca uma imagem de uma serpente atacando, né? Se você coloca ela com a boca aberta, com aquele... Você tem que saber direitinho que essa imagem ela vai trazer para você, né, uma dose extra de adrenalina. E isso pode te deixar agitado. No meio da confusão, você pode acabar ficando mais confuso ainda. Atente-se às imagens. Compreende? Outro arquétipo que eu utilizei na época, junto com o arquétipo da cobra, foi o da pantera negra.
a Pantera Negra para enfrentar os meus medos. Sabe? Para enfrentar, para olhar para os meus medos, para olhar para os meus demônios e resolver a situação. Olhar para as minhas sombras, reconhecer as minhas sombras e integrar essas sombras. E não negar, integrar essas sombras, né? Então eu utilizei junto com o arquétipo da Pantera Negra, né? Então, vou dizer aqui, tenham cuidado com o arquétipo da Pantera Negra, tá? É um excelente arquétipo, mas entenda, ele vai trazer para você situações da sua mente inconsciente, aquelas coisas que estão lá, que a sua mente está fazendo questão de deixar lá, porque aquilo ali te trouxe um gatilho que te fez sofrer, e por mais que não olhar para esta situação esteja te fazendo sofrer agora, o seu inconsciente entende que está te protegendo. Então isso virá à tona. Necessário que você, dependendo do grau da situação que você está de medo, de ansiedade, esteja sendo acompanhados, tá? E estude direitinho se é o momento correto para esse arquétipo, tá? Porque ele vai trazer para você, sim, o enfrentamento. Você vai olhar de frente para tudo que para todos os teus medos. Tá? É um arquétipo muito forte. Eu sempre digo isso, né? Porque a Pantera Negra, ela é meu arquétipo pessoal. É aquele arquétipo que, independente de qualquer outro que eu estiver, ela se faz presente. Eu já deixei aqui neste canal, tá? Falando sobre esse arquétipo. Qualquer coisa, dê uma olhadinha lá no vídeo também, que vai te ajudar. Sei que vai. Vou deixar nos cards o link do vídeo, tá? Sobre a Pantera, para você estar assistindo direitinho e prestando atenção para ver se é o momento certo para você, tá? No mais, traga para a sua vida, se você está numa situação muito, sabe, onde está muito medo, muito complicado, você está sendo medicado, você está sendo, sabe, passando por terapias, por psiquiatra, psicólogos, coloca a imagem de flores, sol, tá? Brilho. Traga imagens que use mais o amarelo, por exemplo. Alegria, use o golfinho. O golfinho, ele foi esse animal, esse arquétipo, animal não, foi esse arquétipo que me ajudou a sair de uma depressão suicida, onde eu recuperei o meu desejo, a minha vontade, a minha alegria de viver. A vontade de viver foi recuperada, né? Com esse arquétipo do golfinho. Então preste atenção. Se você vai colocar o arquétipo do sol, coloca ali um girassol, um campo de girassol bem bonito. Mas presta atenção, se tiver aparecendo o céu e tiver muitas nuvens, escolha outra imagem. Porque as nuvens remetem aos nossos pensamentos, né? O nosso mental. Principalmente se as nuvens tiverem com uma cor mais escura, sabe? Se as nuvens tiverem uma cor escura, evite qualquer imagem que tem esse tipo de nuvem. Já vi muitas imagens lindas, maravilhosas, mas que está ali em cima, em contraste, um céu nublado, pesado. Quando eu falo céu pesado, é quando as nuvens estão escuras, parecendo que vai formar uma tempestade. Evite, tá? Evite, porque vai te trazer mais confusão. Escolha outra imagem. É muito importante que você se atente para a imagem, tá? O arquétipo de Jesus Cristo, por exemplo, a energia crística. Esse arquétipo é um arquétipo muito iluminadíssimo, muito bom, você sai da, né? Mas, quando você pensa em Jesus Cristo, o que você sente? De verdade,
De verdade, não é essa informação. Nós não estamos aqui brincando de esconde-esconde. Nós estamos falando de você, da sua consciência. Você pensa em Jesus Cristo, o que você lembra? Você lembra de Jesus Cristo sorrindo, alegre, meditando, né? Ou você vem ou a primeira imagem que vem para você é aquela imagem de um homem triste, com os olhos tristes, de um homem que está sendo mutilado, espancado, todo moído, todo quebrado. Porque se for essa informação, evite. Se for isso, eu nunca tinha colocado o arquétipo de Jesus Cristo por causa disso. Porque eu fui atormentada a minha infância inteira com morte e crucificação de Jesus Cristo. E eu fui a minha infância inteira levada a acreditar que tudo aquilo que ele passou foi culpa minha, sabe? Então, gente, além do que está no coletivo comum, que você deve avaliar, além do que está ali nos scripts em relação ao arquétipo, você precisa se conhecer e ser sincero contigo mesmo. A imagem de Jesus Cristo traz o que para você? Me traz uma tristeza, me traz culpa. Não é uma boa imagem, não é um bom arquétipo para você. Não é um bom arquétipo para ti. Então não tem que ter, você precisa. A melhor forma de enfrentar os nossos medos é o autoconhecimento. É você se conhecer. É você estar cada dia mais em busca da sua verdadeira essência, de quem você verdadeiramente é. E não da imagem que o coletivo formou a seu respeito, que você deixou que fosse forjada né? Que você permitiu estar nessa figura, nesse arquétipo até agora. Se a pessoa está procurando por arquétipos, eu entendo que já é uma pessoa que já está estudando, está no caminho do autoconhecimento. Porque não tem como você entrar em ressonância com o arquétipo se você não está nesse caminho. Compreende? Coloca um arquétipozinho de um beija-flor. Por exemplo, se você está inventando aí uma questão de medo, mas veja a imagem, o que aquele beija-flor traz para você? Se de repente você olha para o beija-flor e fala, ai gente, um bichinho tão pequenininho num mundo tão grande e cruel, não, é a imagem que está lá. Agora, se você olha ali para aquele minúsculo bichinho e você consegue ver a alegria nele, que toda vez que eu vejo um beija-flor, gente, eu me encho de tanta alegria, mas tanta alegria, que é como se eu olho para ele e falo, cara, que magnífico, olha, você vê a felicidade, ela passa o tempo todo ali em volta das flores, sabe, colhendo o melhor de cada das flores, o néctar, o mel, o doce da vida. Compreende? Pensa nisso. O arco-íris. O arco-íris, ele é lindo, mas geralmente os arco-íris, eles são formados entre nuvens. Observe direitinho isso. Né? Num dia ensolarado ali, você não vai ver um arco-íris. Você vai ver um arco-íris após uma tempestade. Então pode ter muitas nuvens. Estude o aspecto da imagem. Tá bom? Estude o aspecto da imagem. Veja o que aquela imagem ela traz para você. Tá bom, meus amores? Prometo aprofundar mais no assunto, tá? Para mim estar trazendo aqui, eu achei muito interessante essa sugestão, por quê? Porque hoje em dia torna-se extremamente importante que a gente possa aliar, né, os arquétipos a essa realidade que muitas pessoas, né, estão vivendo. Tá bom, meus amores? Então, agradeço a sugestão, tá? Gratidão e namastê.